Boa noite, a graça e a paz de Jesus sobre cada um de vocês, amém? Vocês estão felizes, gente? Eu estou feliz demais, assim, para valer, que alegria estar com vocês, é uma honra em vários sentidos. Primeiro é uma honra viajar com o Magid, que assim, né? Se você não conhece ele, prepara, tá? Tudo que eu tenho para dizer é: filho, olha para mim. Você vai ver isso amanhã acontecendo aqui nesse lugar, amém? É uma bênção, Magidão, uma honra estar aqui com você, mas também é uma honra poder estar aqui com o Marcelino, Roberta, esse convite que é sempre mais do que aceito, é uma honra. Pastor Francisco, esposa Carla, pastor João, para mim é João, tá? O Leonardo, beleza? Ele chama João Leonardo, gente, ele tem meu nome, que é o nome mais bonito de todos, vou chamar de Leonardo. Eu não, João, não é João Leonardo. Deus te abençoe, querido, sua esposa, é um prazer estar com vocês, todos vocês. E eu estou com muita expectativa do que o Senhor vai fazer. Quando a gente fala sobre restart, gente, nós estamos falando de algo novo, ou de Deus fazer algo novo de novo, que a gente acabou de cantar. Mas é só Ele que pode fazer algo novo de novo, é verdade? Então você não veio aqui porque o João veio falar, ou porque o Magid vai falar, ou porque o Marcelino vai falar, ou porque vai ter um workshop amanhã, não importa. Você veio aqui por causa do Senhor, amém? Então eu quero te dar um desafio, antes de eu começar a falar oficialmente a mensagem, de fazer mais uma oração, mas em vez de você orar por mim, eu quero que você ore por você mesmo. Então eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, a colocar seus olhos, seu coração, seus ouvidos no Senhor, esquecer seu celular um pouquinho, esquecer o que você está vivendo fora desse encontro, lá fora, e se concentrar no Senhor, e pedir: Deus, fala comigo hoje, fala comigo nesse fim de semana, Deus, faz algo novo em mim esse fim de semana. Você pode ousadamente fazer essa oração? Então abaixe sua cabeça aí e começa a falar com o Senhor, pede Ele para mesmo trabalhar em você, em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado pela sua presença, obrigado, Deus, porque nós estamos reunidos em seu nome e temos certeza de que o Senhor está entre nós, passeando aqui nesse lugar. Mas Deus, nós não viemos aqui apenas para perceber a sua presença, para te sentir, mas nós também viemos para te ouvir. Espírito Santo, abre ouvidos essa noite, abre corações, que o Senhor fale em cada coração, Deus. Nós viemos aqui por isso, para cultuar o Senhor, para exaltar o Senhor, mas também crendo que o Senhor tem algo para derramar sobre nós. E eu peço, Deus, derrama livremente, fica à vontade no nosso meio mesmo. Nós não só queremos a sua presença assim de percepção, mas nós queremos ser tocados pelo Senhor. Que o Senhor toque em nós, que o Senhor transforme a gente, faça algo dentro de nós que venha para fora. Oh Deus, nosso desejo é cada dia ser mais parecido com o Senhor, e que essa noite seja mais um tijolo nessa construção, que essa noite seja algo que o Senhor mexe em nós, que nos faz mais parecido com o Senhor. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Amém. Eu sou muito musical, eu gosto de ouvir música assim, para valer. Eu vou fazer momento a sós assim, não tem um que não tenha uma música tocando junto, enquanto eu estou orando, enquanto eu estou lendo a Bíblia. E eu gosto de ouvir tanto músicas em português quanto em inglês, e uma música começou a falar muito comigo, algum tempo atrás, já tem alguns meses, é uma daquelas frequentes. Você tem aquela música frequente no seu tempo com Deus? Você tem, assim? Eu tenho algumas, eu estou numa hoje, assim, muito específica, mas alguns meses atrás eu comecei a ouvir muito uma música em específico, que é da Elevation Church, aquela Elevation Worship lá dos Estados Unidos, e ela chama See a Victory, ou em português, Ver uma Vitória. Ver uma vitória. E num trecho dessa música está escrito, está cantado assim, vou ler para você. Graças a Deus que eu vou ler, né, gente? Não vou cantar, né? Que boa notícia. Mas a letra diz assim em certo ponto: há poder no poderoso nome de Jesus. Toda guerra que ele entra, ele vai ganhar. Eu não estou recuando diante de nenhum gigante, porque eu sei como essa história termina. Sim, eu sei como essa história termina. E eu vim aqui
numa conferência que chama Restart ou Recomeço, para te falar que eu sei como essa história termina. Eu sei como a história termina, e eu quero te desafiar dentro do que eu vou dizer, para que você creia em como essa história vai terminar, amém? Abra sua Bíblia, por favor, num dos textos mais famosos que existem, que é 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel 17, eu sei que é famoso porque já fizeram uma pesquisa e perguntaram qual é a história bíblica mais conhecida, e sem dúvida nenhuma a história de Jesus foi a vitoriosa, graças a Deus por isso. Mas a segunda mais conhecida da Bíblia, não só entre crentes, mas entre não crentes, entre qualquer pessoa, é a história entre Davi e Golias. Até não crentes usam de exemplo o pequeno que venceu o gigante. E nós vamos nessa noite entrar nessa história. 1 Samuel 17, pode ir para o versículo 50. Nós vamos ler os 50 e os 51 por enquanto. 1 Samuel 17, versículo 50 e versículo 51. Todos acharam? Diga amém, por favor. A Bíblia está escrito, estou lendo na NVI, diz assim: assim Davi venceu o filisteu, que é Golias, com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Nós vamos continuar a leitura daqui a pouco. Você já conhece a história, eu sei que você conhece bem a história, mas eu quero que você imagine então a sua vida agora, num momento. Nós temos aqui pastores, tanto aqui presencialmente quanto online. Mando um abraço aqui para o nosso líder de conexão, Rafael Vailan, que está lá em Guarapari, acompanhando essa conferência conosco. Pastora Ederson provavelmente também, o Brunão está aqui, então um abraço. Pastora Ederson está lá em Linhares, né? Ô estado bonito esse Espírito Santo. Você conversa com o Bruno e só fala de Lagoa, vai saber por quê, né? Mas tudo bem. Mas pensa aí na sua vida. Você já parou para pensar que Davi nessa história, vamos ser sinceros, você conhece a história, você sabe o que acontece nessa história, mas Davi, ele nunca leu 1 Samuel 17:50. Ele nunca leu antes de enfrentar Golias que ele venceria a batalha. Ele, na prática, não sabia como é que a história terminava. Nós sabemos que nós estamos lendo e é uma história linda. Mas quando você olha para a sua vida, você sabe como é que sua história termina, irmão? Não só a sua história, mas você sabe como é que essa batalha que você está enfrentando agora vai terminar? Pastores que estão aqui, começam a transição muitas das vezes. Você sabe como é que vai terminar, pastor? Você sabe como as questões da nossa vida que já se iniciaram, como é que elas vão terminar? A gente olha para essa história e, vamos ser sinceros, aqui nós temos homens e mulheres, e mulher gosta de contar história. Não estou falando que mulher fala muito, não. Não estou dizendo isso. Mas mulher costuma contar a história com muito detalhe. É verdade ou não é? Homem vai contar a história e fala assim: aí aconteceu isso, acabou, essa é a história. Mulher vai contando, e aí isso aconteceu, e fulano de tal entrou. E muitas das vezes nós estamos numa conversa, e às vezes o contrário acontece também. Tem muito homem detalhista por aí, e a mulher que só quer que o cara termine a história, e ele nunca termina. Sabe quando você começa a ouvir uma história, e a pessoa vai enchendo ela de detalhes, e você fala assim: como é que essa história termina? Como é que onde essa pessoa vai chegar? Quantas coisas na nossa vida, na minha e na sua vida, poderiam ter terminado ou acontecido de forma completamente diferente do que a gente realmente viveu? A gente imaginou uma coisa e aconteceu outra. Quantos aqui, por exemplo, não podem afirmar e dizer: se não fosse Deus na minha vida, onde eu estaria agora? Onde você estaria agora se não fosse Deus na sua vida, irmão? A história podia ter acontecido diferente, mas Deus entrou na sua vida e transformou ela completamente. Imagina isso. Mas olha só, você veio para uma conferência Restart, deve estar bravo comigo. Você vai pregar 1 Samuel 17, todo mundo conhece essa história. De onde vai sair algo novo dessa história? Pois é.
Mas eu preciso te lembrar isso claramente. Eu vim aqui compartilhar com você uma mensagem que chama Eu Sei Como Essa História Termina. Davi nunca leu 1 Samuel 17:50. Você acabou de ler de que Davi venceu o gigante com uma tiradeira e uma pedra. Você acabou de ler isso. O que para nós é uma história de celebração de uma vitória numa batalha, para Davi era tremedeira. Não era qualquer coisa. Era uma batalha à frente dele, contra um gigante, um adolescente, gente. Davi não era experiente assim, muitos anos de batalha, não, um adolescente, enfrentando um gigante. Para Davi, para você hoje você sabe, é vitória, mas para Davi nessa história, é assim, ele vai terminar vivo ou morto? Todo mundo que está assistindo, está olhando e tendo certeza, Davi já era. O gigante vai matar ele. E Davi estava lá, disposto a encarar o gigante. E eu quero afirmar, talvez você esteja diante do seu gigante hoje. Eu não sei qual que é. Não sei qual que é o seu gigante. Para pastores pode ser a própria transição, mas pode ser um pecado, pode ser uma dificuldade, uma crise familiar, pode ser várias coisas. A vida é feita de batalhas, é verdade ou não? Eu não sei qual é o seu gigante agora, mas de repente você está aqui hoje, diante de um gigante tremendo. Como que eu vou vencer esse gigante? E eu quero, a partir do texto de 1 Samuel 17, fazer você pensar em como essa história, que você conhece porque você já leu, poderia ter terminado diferente. Se Davi tivesse tomado decisões diferentes nessa história, provavelmente o fim dela teria sido diferente do que você conhece. Querido, eu tenho uma certeza, para mim e para você, seu gigante vai cair. Golias será derrubado. Mas eu quero te mostrar no texto 3 coisas que aconteceram antes do gigante cair, que, sem dúvida alguma, poderia ter mudado o curso da história que eu e você conhecemos. Eu quero já começar, eu não vou te dar o ponto primeiro, eu vou desenvolvê-lo e termino dando qual que é o título desse primeiro momento. Mas eu fico olhando para a história, eu fico imaginando Davi, no auge da sua adolescência, quando matou Golias. Jessé, seu pai, envia Davi para levar comida para os seus irmãos. Você lembra da história? Davi nada mais é do que entregador do iFood na história. Ele está levando queijo para os seus irmãos na batalha. E aí eu fico imaginando você dar uma ordem dessa para um adolescente. Filho, pega aqui essa comida aqui e leva lá no meio da batalha para os seus irmãos, que eu estou te mandando fazer. Davi, gente, podia ter reclamado do pedido do seu pai facilmente, que adolescente não reclama de nada, é verdade? Exato, tudo tranquilo, não é? Eu já fui adolescente e sei como é esse negócio. A gente quando adolescente, você era reclamão? Eu não era, não. Reclama demais, né? Não é verdade? Tudo está ruim. Imagina então um adolescente recebendo a ordem do seu pai: ô filho, deixa aí o que você está fazendo, e vai ali entregar uma comida para os seus irmãos, lá no campo de batalha. Davi podia muito bem dizer: pai, você esqueceu que Samuel veio aqui me consagrar rei? Eu vou ser rei, pai. Para que você está me mandando para o campo de batalha? Vai que dá errado alguma coisa lá. Quantas vezes, querido, você não está agindo na sua fé como um adolescente, virando os olhos quando seu pai te pede alguma coisa? Eu fico olhando, tem uma história que eu, inventei, para tentar exemplificar isso muito bem, bem rápido. Sabe quando a gente é mais novo e a gente ainda não trabalha, e a gente depende dos nossos pais para tudo? Então se você quer sair com seus amigos, você depende do dinheiro dos seus pais, é verdade ou não é? Então imagina aí que seu pai te deu dinheiro para você ir no McDonald's com seus amigos, ou no Burger King, pode escolher o que você gosta mais. Consegue imaginar aí? Você lembra daquela época quando você queria sair, você precisava pedir dinheiro para o seu pai para você poder ir? E aí imagina que seu pai te deu R$30. Hoje em dia é o que precisa mais ou menos para você ir no McDonald's, não é?
Mas aí você chega lá no McDonald's, você gasta lá R$ 25 na promoção, não sei das quantas, e chega no final, você toma um sorvete, está ótimo, você vai embora, curtiu com seus amigos, foi ótimo. E aí você chega em casa, seu pai vira para você, quero ver quem nunca passou por isso, seu pai vira para você e fala, cadê o troco? Que isso, pai, você me deu dinheiro, você me deu, é meu. É verdade ou não é? Quem nunca passou por isso, gente? Cadê meu troco? Meu Deus. É aí que a gente treme de verdade, né? Mas você imagina, nessa história, quantas coisas Deus dá para a gente, e a gente fica ofendido porque Ele pede alguma coisa em troca. A gente ficou ofendido porque Deus pede para a gente andar em santidade. A gente ficou ofendido porque Deus pede para a gente pegar uma bacia e servir. Deus fez tudo por nós e a gente ficou ofendido porque quando alguém nos chama para ir liderar uma célula. Querido, nós não podemos ficar ofendido porque Deus está chamando a gente para fazer algo. Às vezes você está igual adolescente reclamando. Davi podia estar reclamando nessa história, falando, pai, eu vou ser rei, você está doido? Eu vou fazer o que lá no campo de batalha? Deixa eu aqui com minhas ovelhinhas tranquilo, depois eu vou virar rei. Davi podia ter tomado decisões diferentes. Perceba, se Davi não fosse fiel lá no presente, na situação, naquele momento, pensando, tem algo grandioso para mim, prometido para mim no futuro, essa história que eu e você conhecemos, poderia ter terminado de maneira completamente diferente. Davi acorda, imagina aí, preguiçoso, aí seu pai pede para ele alguma coisa, ele vai lá, pega o celular dele, posta lá no Instagram dele, para os melhores amigos, e ele tirou o pai dele da lista. Não, meu pai me deu uma missão ruim demais. E ele vai então lá, entregar a comida com a pior das intenções, e ele chega lá, só larga a comida e fala, deixei a comida aqui e vou embora, e volta. Isso podia ter acontecido nessa história. Quantas vezes eu e você não andamos por aí desconectados, como se a gente só tivesse que fazer um negócio, aí faz de qualquer jeito e vai embora, sem perceber que às vezes Deus quer usar a gente naquele dia, sem perceber que naquela célula, naquela semana que você vai liderar o encontro, que alguém vai lá na sua casa, Deus podia fazer algo extraordinário, e você está desconectado, só fazendo por fazer. Davi poderia estar só fazendo por fazer, pegar aquele queijo, jogar nos irmãos dele e sair correndo de volta para casa. Você concorda comigo que Davi poderia ter experimentado algo completamente diferente nesse dia, antes de ter começado? Sem nem ter visto Golias, sem nem ter brigado com Golias, Davi já podia ter parado antes. Muitas vezes, querido, a oportunidade de viver algo novo, a oportunidade de viver um restart, sabe como que vai aparecer? Vai aparecer na sua vida como ordinário, como natural. É o seu pastor chegando em você, querido, falando assim, lidera um pequeno grupo, vem natural, parece que é ordinário, comum. Tem vezes que é lá, não só na igreja, às vezes alguém vai te trocar de função no seu trabalho, você fica meio, nós vamos me mexer aqui, parece algo natural, ordinário, assim, comum. Agora você pode aqui ser líder em treinamento, agora você pode ser parte da nossa equipe de recepção num culto, vem servir tranquilamente, é algo natural. Querido, tudo pode ser ordinário, mas eu quero te dizer que tudo também pode ser extraordinário. Antes de chegar na verdadeira batalha, Davi precisou vencer o ordinário, e esse é o primeiro ponto. Antes de vencer o seu gigante, que eu não sei qual é, você precisa vencer o natural. Você precisa vencer o ordinário. Você quer experimentar algo novo de Deus, querido? Você precisa vencer o natural. Você precisa parar de encarar a sua vida como se fosse tudo natural. Vou ali para o trabalho. Eu vou ali fazer mais uma compra. Eu vou ali só cuidar dos meus filhos. Querido, você tem que largar o natural. Davi era um adolescente. Se ele fosse só o natural nesse dia, ele não teria vencido o gigante. Porque antes de vencer seu gigante, você tem que vencer o natural. Você tem que vencer o ordinário. Parar de agir como se você fosse desse mundo e entender que você não é. Que você é sobrenatural, não é natural. Você precisa vencer o ordinário antes de vencer o seu gigante. E Davi naquele dia, eu sei que ele venceu
o ordinário. Querido, eu afirmo para você, sem vencer o ordinário, você não vai vencer seu gigante. Davi, nesse contexto, nessa história, ele não sabia que ia enfrentar um gigante no vale, naquele dia. Mas ele venceu o ordinário. Ele chegou lá com a atitude certa. Ele chegou lá interessado, atento, não desconectado. Ele não chegou e jogou a comida, não. Ele chegou e já saiu perguntando para todo mundo: o que está acontecendo? O que vocês estão aí? E ele, espiritualmente ativado, ele não era alguém natural. Davi foi sobrenatural em tudo que ele fez nessa história, conectado em Deus. Mas quando ele chegou lá, ele vai ter que vencer uma segunda luta antes de vencer o gigante. Você está comigo? Então, primeira coisa, para vencer o seu gigante, pastor, para você chegar lá no final da transição e ter uma igreja em célula, para você, querido, líder, pessoa que está aqui me ouvindo, para você chegar lá no final da sua história e vencer seu gigante, primeira coisa é vencer o ordinário, é vencer o natural. Mas a segunda coisa, e essa é muito importante, é que você vai precisar vencer a ofensa. Antes de vencer o gigante, Davi teve que enfrentar a ofensa. E aí talvez você não esteja lembrando tanto da história. Então volta aí seus olhos comigo para 1 Samuel 17, a partir do versículo 22. 1 Samuel 17, a partir do versículo 22. Amém? Acharam? Estava aberto já, né? Estava mais fácil um pouquinho. 1 Samuel 17, 22 em diante diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento. Então ele chegou com a comida que o pai dele mandou. E aí o que ele fez? Correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto Davi conversava com seus irmãos, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Ele estava fazendo isso todo dia. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali do seu lado: como é que é? O que vai receber? O que receberá esse homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isso é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Gente, o que está acontecendo aí? O povo de Israel está vendo Golias e pensando: esse gigante é muito grande para alguém vencer ele. Mas Davi já venceu o ordinário, não é mesmo? Davi já venceu o natural. Isso todo mundo está dizendo: esse cara é muito grande para eu matar ele. Davi já está pensando: esse cara é grande demais para eu errar ele. Ele é grande demais para eu errar. Qualquer coisa que eu fizer aqui, eu vou acertar esse cara. Davi já venceu o ordinário. E ele já está com a atitude certa. Eu creio que nessa noite, para você viver um restart, Deus na verdade quer mudar a sua perspectiva, a forma como você vê as coisas. O desafio à sua frente, o seu gigante, ele será, eu sei disso, o gerador de poder em você, para você vencer e crescer. Só que eu aprendi algo na caminhada cristã, o Bagide é um dos que mais ensina isso para mim, mas o que eu aprendi é que quando a gente está perto de lutar contra o nosso gigante, o inimigo normalmente oferece um outro inimigo. Sabe quando você está cheio de problema e aparece outro problema?
Sabe quando a gente está lutando e aí parece que vem outra coisa maior ainda e você fica meio perdido, com quem que eu luto agora? Nesse caso, é a ofensa. E perceba que a ofensa, ela não vem de qualquer um, ela vem de um irmão. No caso de Davi foi Eliabe. Eliabe, gente, era forte, eu não sei se você lembra, mas Samuel, quando chega, o profeta, para ungir o próximo rei de Israel, ele tem certeza que é o irmão mais velho de Davi, e nós estamos falando do mesmo cara. É um cara fortão, bonitão, de boa aparência, mas você conhece também que Deus mandou Samuel escolher o coração, e não a força. Mas você percebe que Deus escolhe Davi, nós falamos isso em todo lugar, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era? E você percebeu o que Eliabe falou de Davi? Por que você veio até aqui, Eliabe disse, com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sabe o que eu sei? Eliabe, hein? O irmão, eu sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. É um ataque ou não? Você veio só para ver a batalha. Só que Davi, ele venceu o ordinário, e ele também vai vencer a ofensa. Mas sabe o que você percebe na vida dele? Se Davi parasse, gente, para lutar contra Eliabe, e discutir contra ele, lutar contra seu irmão, ele nem teria lutado contra Golias. Só que Davi, ele olhou para o irmão dele, ele já venceu o ordinário, e como é que ele vence a ofensa? Ele olha bem para Eliabe e fala assim, cara, quer saber? Você não é meu inimigo, você é meu irmão. E ele segue, como se nada tivesse acontecido. Ele literalmente, que é isso, cara, não posso nem conversar mais, e segue. Ele não ficou dodói, ele não ficou com peninha, ele não ficou brigando. Você é doido de falar do meu coração? Ele não ficou se defendendo, ele venceu a ofensa. Ele só seguiu. A única forma de Davi chegar lá no gigante, ele precisava vencer o ordinário, mas ele também precisa vencer a ofensa. Tem muito pastor que está parado na transição, ou com medo da transição, porque foi ofendido, ou porque alguém não gostou, ou porque ouviu uma coisa atravessada, que às vezes nem era verdade, só que ele ficou preso lutando. Querido, você quer chegar no final? Vence a ofensa. Tem gente que quer vencer na sua vida, que quer uma vida cristã mais parecida com Jesus, mas foi ofendido por alguém e nunca perdoou. Para vencer o seu gigante, e eu estou dizendo, afirmando, seu gigante vai cair, mas para você derrubar seu gigante, primeiro você tem que vencer o ordinário, entender que você é sobrenatural e você precisa vencer a ofensa. Tem gente, isso não está nem no esboço, mas maridos, mulheres, tem hora que alguém te ofende dentro de casa, não é? Olha para sua esposa, irmão, e pensa, ela não é minha inimiga, é minha esposa. Esposa, seu marido quebrou tudo em casa, ele não é seu inimigo. Vença a ofensa, vençam juntos a ofensa, amém? Nós precisamos disso. Outro dia eu estava ouvindo um pastor americano, chama Andy Stanley, falando, e assim como nós estamos muito polarizados para a nossa eleição no próximo ano, e eu não vou falar de política, lá nos Estados Unidos também estava assim. Então pronto, eu não estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos, olha que beleza. Mas lá, eu ouvi o Andy Stanley falando, um pastor americano, dizendo, aqui a gente fica ouvindo essa discussão o tempo todo de azul e vermelho, que é o Partido Democrata e Republicano americano. E aí ele falou, irmãos, entenda, essa pessoa que está aí sentada do seu lado da igreja, olha para ela, ela não é sua inimiga. Irmãos, quantas vezes nós temos problema dentro da igreja, olha aí um para o outro, por favor, e saiba, essa pessoa aí não é sua inimiga, nós fazemos parte de um corpo, e nós precisamos uns dos outros para cumprir a missão que nós temos. Por favor, irmão, não perde seu tempo discutindo e degladiando por qualquer assunto que seja. Nós aqui dentro não somos inimigos uns dos outros, nós somos irmãos uns dos outros. Vença as ofensas. Eu sei, gente, já viu briga de irmão? Às vezes rende, não rende? Resolve entre aspas, fica uns dias meio arranhado. Davi podia nessa história ter discutido horas com seu irmão. Eu posso dizer, tem gente que está aqui essa noite,
que na prática está lutando é contra Eliabe, nem está lutando contra Golias ainda. Sabe quando você está enfrentando Eliabe? Eu te conto. Você está lutando contra Eliabe quando você costuma culpar as outras pessoas, ao invés de assumir as suas responsabilidades. O desafio, querido, é você parar de lutar contra as pessoas e deixar o fruto do Espírito manifestar na sua vida. Nós temos que parar de lutar para fora, irmão, para vencer Eliabe, quando a luta é dentro de nós. O que Davi fez? Seguiu a vida dele. E aí, se o irmão dele, quando ele está perguntando, o que está acontecendo? O que vai acontecer? O que a pessoa ganha? Como é que é? Ele vai, quando ele está entendendo, vencendo o ordinário e sendo sobrenatural, e uma pessoa ofende, ele segue e vira para o próximo e faz a mesma pergunta. E Davi continua vencendo então a ofensa. Quando Davi segue em frente no sobrenatural, ele vence a ofensa, e agora ele está se aproximando de enfrentar seu gigante. Irmão, entenda essa verdade, por favor. Você não chegará na luta contra Golias se você continuar culpando os demais. Eliabe não era o inimigo, era seu irmão, pelo qual ele deveria estar lutando, junto ou por ele. Mas você já concordou comigo, essa história podia ter terminado diferente, não já? Meu Deus. Chegou a hora do terceiro. Está comigo? Davi tinha Saul pela frente. 1 Samuel 17, 32 a 35. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando ele se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Qual que é o terceiro ponto? É a fala de Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz. O terceiro fator que você precisa vencer antes de vencer o seu Golias é vencer o seu apenas. É vencer o seu apenas. Qual que é o seu apenas? Eu não posso liderar. Eu sou apenas uma pessoa tímida. Gente, o seu apenas é a sua desculpa. Isso eu não posso. Eu não posso pregar o evangelho, eu não sei como falar. Eu não posso liderar uma célula, eu trabalho demais. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer a transição, minha igreja é tão tradicional, bonitinha, é muito difícil de mexer nas coisas. Eu sou apenas uma pessoa simples, e a gente se esconde atrás de apenas. Saul liberou um apenas sobre Davi, que Davi não vai aceitar, e você vai ver isso muito bem. Ele vai ter que vencer o apenas dele, mas você, para vencer o seu gigante, também vai ter que vencer seu apenas. Para Davi, está muito claro. Sabe por quê? Porque Davi está aqui contando na história: olha, eu já encarei um leão, deu certo, eu já encarei um urso e deu certo. Querido, sabe como é que você vai vencer o seu Golias? Você tem que trazer o mesmo Deus do seu último gigante para esse gigante. O mesmo Deus que capacitou Davi a vencer o urso e o leão, vai capacitar Davi para vencer o Golias e qualquer um que vier, porque Davi está carregando o mesmo Deus de qualquer outra batalha. Se o leão não teve chance, se o urso não teve chance, vou para a música, eu prevejo uma vitória, porque eu sei como essa história termina. Deus prometeu coisas maiores para nós, querido, e eu confio naquele que escreveu a nossa história. Pense em Jesus, quando ele estava na terra. Nós sabemos como a história termina, os discípulos não sabiam não, ou pelo menos não acreditavam, não entendiam no que ele estava falando. Mas para os discípulos, gente, é 3 dias de dor. Jesus morreu tem 3 dias. Você sabe como a história termina.
Eles não sabiam na hora. Querido, vamos ser sinceros, a gente tem que acabar com as desculpas. Você tem que vencer seu apenas. Ah, nós somos apenas uma igreja na garagem. Espera mais um pouquinho. Eu sei como essa história termina. Ah, eu sou apenas de uma igrejinha de 50 pessoas. Calma, irmão. Eu sei como essa história termina. O mundo vai piorar, gente. Não acha que vai melhorar não, porque a Bíblia garante que vai piorar. Mas quanto mais pior tiver, mais forte vai brilhar a nossa luz, gente. Mas a gente tem que estar pronto. Eu já quero caminhar para uma conclusão. Você está entendendo que você vai enfrentar um gigante e em nome de Jesus seu gigante vai cair? Você está entendendo isso? Mas para isso acontecer, você tem que vencer o ordinário. Você tem que vencer a ofensa, você tem que vencer seu apenas. Você tem que vencer suas desculpas. Como eu gosto de dizer, e como está na moda hoje, alerta de spoiler. Spoiler alert. Golias vai para o chão. Mas seu gigante cair não é o final da história. A história termina, o gigante caiu, vão cair vários. Mas não é o final da história. Como eu disse, Davi nunca havia lido 1 Samuel 17:50. Mas eu acho que nós nunca lemos com atenção 1 Samuel 17:51. É por isso que nós começamos lendo os dois versículos. A Bíblia diz: Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Quem aqui já jogou Mortal Kombat? Quando você vence o cara no Mortal Kombat, o cara fica lá esperando você fazer alguma coisa, sabe assim? Quando você acaba com o sangue do adversário, ele fica lá bambeando assim, e aí o jogo grita um negócio assim: finish him. Termine de matá-lo. Assim, você já ganhou, é só você ir lá e dar o último golpe. Posso falar? Tem muito gigante que cai e nós não vamos lá finalizar ele. Tem culto que você vem aqui e fala assim: agora eu venço a pornografia. Você decidiu, seu gigante caiu, mas você não vai lá e não corta a cabeça dele fora. Tem gente que fala assim: agora eu não faço isso aqui mais. Ou então um pastor sai de uma conferência como essa, pode ser que você saia e fale: agora eu faço a transição. O gigante derrubou, mas tem que ir lá cortar a cabeça dele. Tem o finish him, você tem que finalizar ele. Quantas vezes, querido, você já veio na igreja e se arrependeu de um pecado? Quantas vezes você se comprometeu a viver uma vida diferente? Quantas vezes você falou: agora eu vou servir? Passou o tempo e nada mudou. Gente, o gigante, ele vai para o chão, mas ele tem que ser morto, ele precisa ser finalizado. Eu não vim aqui só trazer pão e queijo, Davi estava pensando. Davi não era o garoto de entregas dessa história. Golias era. Golias era o garoto da história, de entrega. Pergunta: o que Golias tinha que Davi precisava, mesmo sem saber que precisava? Versículo 50. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Alerta de spoiler: ele sai dessa história com uma espada. Ele não tinha uma espada. Querido, o seu gigante está com a sua espada. Seu gigante está com a sua vitória. A boa notícia é que você não precisa lutar sozinho. O mesmo Deus das últimas batalhas virá com você nessa. Toda batalha que ele entra, ele vence. Eu sei como essa história termina, querido. Eu sei como a história termina com glória. Lê os dois juntos agora então. 1 Samuel 17, 50 e 51. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. O gigante está caído, o que você tem que fazer? Finish him. Davi correu e se pôs em pé
e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Por que Davi cortou a cabeça de Golias então? Você sabe como a história termina? Posso falar? Golias não foi o último gigante de Davi. Não foi. Querido, você vai vencer o seu gigante. Eu estou dando um spoiler. Seu gigante vai cair. Mas posso falar? Não é o último não. Esse não é o fim da história, é o desenvolvimento de Davi como pessoa. Esse não é o final, porque eu sei quem escreve a história. É só mais um princípio que você vai aprender, irmão. É só mais um testemunho. Você vai sair dessa história com uma espada. A espada do seu gigante é mais uma história para contar, é mais um testemunho para pregar o evangelho, é mais uma forma de falar de Jesus para alguém. E é claro, eu saio dessa ainda mais confiante em Deus. Você sabe, daqui a pouco, Saul vai começar a querer matar Davi. É outro gigante. Você conhece a história? Não foi o último. E quando isso está acontecendo lá no meio do processo, eu preciso te lembrar, por favor, não fique preso em uma batalha da sua vida ou em uma vitória. Deus leva a gente de glória em glória. É de gigante em gigante, é de aprendizado em aprendizado, cada vez mais parecido com Jesus. Deus tem mais para fazer em você e através de você, querido. Seu gigante vai cair, mas você tem que vencer o ordinário. Você tem que vencer. Você tem que vencer a ofensa. E você tem que vencer seu apenas. Quando Davi está fugindo de Saul, você está com a Bíblia aberta em 1 Samuel 17. Eu estou citando 21. Depois você lê a história, não precisa não. Mas quando ele está fugindo de Saul, Davi pergunta a Aimeleque, versículo 8 a 10 de 1 Samuel 21. Você tem aí uma lança ou uma espada aqui? Eu não trouxe a minha espada nem qualquer outra arma, eu estou fugindo. Estão querendo me matar, eu só corri. Você tem alguma aí para me emprestar? Pois o rei exigiu urgência. O sacerdote então responde a Davi: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra espada melhor. Dê-me essa espada. Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar por outra pessoa. Davi traz o mesmo Deus e traz as suas experiências da última batalha para encarar a próxima. Querido, Deus quer, eu creio, Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de restart. Mas esse processo, no qual o seu gigante vai cair, eu não sei qual é ele. Para alguns é pecado, para outros é uma batalha na mente, não sei qual é o seu gigante. Eu não sei o que você está enfrentando. O que eu sei, e é como eu comecei, e é do mesmo jeito que eu termino, o que eu sei é que eu sei como essa história termina. Há poder no poderoso nome de Jesus. Toda guerra que ele entra, ele vence. Eu não estou recuando diante de nenhum gigante, porque eu sei como essa história termina. Querido, eu vim aqui te lembrar como é que a sua história termina. Eu não sei quantos gigantes você vai enfrentar ainda. Eu conheço grandes homens de Deus que o último gigante que eles enfrentaram foi a Covid, e talvez você ache que porque ele morreu ele perdeu. Mas a nossa história não termina nisso, gente. Eu lembro muito bem de uma palavra que entrou no meu coração. Foi, se eu não me engano, o pastor Mário Freitas, lá na Central, que falou essa frase e eu guardei no meu coração. Você já se perguntou, irmão, por que aquelas igrejas que às vezes a gente não concorda tanto, que falam de dinheiro de uma forma um pouco atravessada, que falam de algumas coisas assim, já percebeu e já se perguntou por que elas estão sempre cheias? Eu já me perguntei muito. E elas estão sempre cheias, sabe por quê? Porque as pessoas estão procurando finais felizes. E lá é prometido final feliz, faça tal coisa que você vai conseguir o que você quer.
dê tanto que você vai alcançar tanto. Já ouviu essas coisas? Mas é isso, as pessoas estão atrás de um final feliz. É verdade ou não é? Mas eu vim aqui te lembrar que esse não é o verdadeiro evangelho. Eu sei como essa história termina. E Deus, a nossa história não termina com um final feliz. Já parou para pensar nisso? Sabe por que não? Porque o falso evangelho prega finais felizes. O verdadeiro evangelho prega que não tem final. A vida é eterna. Então, querido, eu não sei quais são os seus gigantes. Eu não sei quanto tempo você vai demorar para vencer eles. Eu sei que para você vencer seu gigante, primeiro, você tem que vencer o natural, você tem que vencer a ofensa, você tem que vencer sua desculpa. Você tem que vencer seu apenas. E aí você vai ganhar de um gigante, pega a espada dele e vai para o próximo, porque vai ter outro. E nós vamos viver nessa vida. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós precisamos que mais pessoas conheçam esse Jesus que me salvou e te salvou. É para isso que existe a Visão Celular, é para te ajudar a ganhar gente para Jesus. Sabe por quê? Porque se nós já somos salvos, quando acabar, não acabou, irmão. A vida é eterna. Mas eu quero estar lá nessa multidão, diante do Senhor, adorando Ele, com todo mundo que eu amo, junto de mim. Por isso que a gente tem que dar a vida pela missão, porque tem gente que você ama, que está indo para o inferno. Mas eu creio, e agora sim eu estou dizendo, eu sei como essa história termina. Irmão, vai terminar num banquete. E junto de nós vão estar todas as pessoas que nós ganhamos para Jesus. E nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Eu não vim aqui te prometer que você vai vencer tudo. Irmão, provavelmente um dia você vai morrer ou Jesus vai voltar antes. Glória a Deus. Mas eu vim aqui te dizer, eu sei como essa história termina. Para aqueles que conhecem a Deus, eu sei. E para quem não conhece, eu sei também. E o que eu vim compartilhar é, querido, vença o ordinário. Vença o natural. Entenda que você é sobrenatural e viva uma vida com uma perspectiva diferente. A partir de hoje, eu sei, gente, assim, alguma pequena porcentagem de vocês vai ser como eu, como Magide, que são pregadores, que vão pregar o Evangelho. E aí tem muita gente que fala de pastor em tempo integral. Posso te falar? Sai dessa conferência comprometido a ser discípulo de Jesus em tempo integral, com uma perspectiva diferente. Qualquer lugar que você vai não é natural mais, é sobrenatural. Onde você pisar, algo pode acontecer. Vença suas ofensas, perdoa quem tem que perdoar, segue. E vença seu apenas. Eu sei que o seu gigante vai cair. Spoiler alerta. Eu sei como essa história termina. Ela termina em glória. Ela termina na glória eterna com o Senhor. Então se comprometa, irmão. Eu sei que eu subi o tom lá em cima, mas não dá para você sair daqui para viver a mesma vida. Não dá para você sair dessa noite com o mesmo gigante. Quando derrubar, ele vai lá e corta a cabeça dele fora. Finish him. Acabou. E eu creio, querido, que de glória em glória nós vamos ficar mais parecidos com Jesus. De glória em glória nós vamos ganhar mais pessoas para Jesus e povoar o céu e saquear o inferno. Mas isso é obra feita por gente comprometida. É por gente que decidiu uma vida diferente. Gente que não vai aceitar qualquer coisa mais. Que não vai aceitar a ofensa do gigante lá como se só tivesse medo. Ah, ele é grande demais, irmão, então não tem jeito de errar. Só tem um jeito de acertá-lo. Fica de pé no seu lugar.